Boa tarde, eu sou o professor Estevam. Hoje é uma quarta-feira, dia 6 de setembro do ano gregoriano 2023. Estamos em nosso quarto encontro desta terceira oficina de tradução literária. Né? Vamos prosseguir com a tradução da crônica do José Ademir, Crônicas de uma Cidade. Bem, estávamos trabalhando em 3 colunas. Né? A primeira coluna, o texto de partida, que é a crônica do José Ademir em português. Na coluna seguinte, a do meio, vou ter a tradução para a gente ter um guia, né? Ver também como é que funciona o tradutor do Google, né? E as particularidades que tem quando se trabalha com texto literário. E a terceira coluna é a nossa proposta. Né? Então, tínhamos visto isso anterior no início, mas estamos indo com calma, né? Dia 23 vimos esse início, e depois, final de mês, dia 30, paramos aí no final dessa página. Então vamos continuar aqui. Só que dessa vez eu trago para vocês, né? Vamos ir até o fim. Vamos trabalhar só um parágrafo, né? Como exemplo de como trabalhar com uma outra metodologia, né? Uma outra proposta. Outra coisa que marquei aqui o Drummond, né? Porque o Drummond, a gente sabe que é Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta, né, do século XX, né, brasileiro, mas dependendo se for uma tradução, que tipo de tradução a gente está fazendo e para que público, né, talvez seja apropriado, né, colocar uma nota explicando, dizendo quem é. Drummond é o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, a data de nascimento e morte, para ter uma ideia quando ele viveu, né? E a vezes dar a referência também, porque está citando aqui, né, um poema dele, né, dá essa referência, né, ou até, por exemplo, não sei, depende das possibilidades que a gente tem ou não de colocar uma nota de rodapé. Nem sempre é possível. Né? E a questão de que ele traduziu aconteceres humanos por hechos humanos. E tem outra possibilidade que talvez seja mais apropriada, né? Bom, então, em português, como é que é essa parte que a gente vai ver hoje? Continua não havendo a intenção de ser a voz da cidade. Há muitas outras mais qualificadas que poderão reivindicar essa condição. Quero ser apenas uma voz na cidade entre muitas que aqui se fazem ouvir. Como assinalou Drummond, toda cidade tem sua voz. Ou melhor, tem inúmeras vozes numa aparente confusão de timbres e barulhos que resultam numa sinfonia urbana a nos contar causos e coisas sobre lugares, nos transportando para os aconteceres humanos. Bem, eu abri aqui um novo arquivo, mas para vocês o que eu fiz para facilitar as coisas, coloquei esse novo arquivo, que é uma nova maneira, uma nova proposta, né, metodológica de fazer a tradução mais detalhada, né? Eu coloquei no final da crônica, tá? Mas eu trabalhei aqui, fiz separado, tá? Então, a tradução da Crônicas de uma Cidade, né? Quarto encontro, hoje, 26 de setembro do ano gregoriano 2023. O que eu fiz? Eu peguei essa parte que acabei de ler para vocês em português e fui separando, né, em linhas curtas para facilitar estrategicamente os comentários da tradução. Tá? Não é que a gente vai trabalhar assim toda vez que vamos traduzir. Tá? E traduzindo por parte para eu poder explicar para vocês, né? E vou dar os exemplos também do uso do dicionário, em que quando a gente tem uma dúvida, vai no dicionário e consulta em português, em espanhol, ou na língua que a gente estiver trabalhando. Eu fui separando em pequenas partes para ficar mais claro, tá? É só uma proposta metodológica, tá? Não é que assim a gente vai traduzir, tá? É só um exemplo para a gente ir aprendendo a tradução, né? E o detalhe da tradução, né? Assim como quando a gente aprende a andar,
né? Tem que dar um passo de cada vez e depois cresce e aprende a andar, a pular, a correr, né? Mas aí já não precisa mais se preocupar em dar um passo de cada vez, porque a gente já faz isso automaticamente, né? Já está preocupado com outras coisas, né? Então, continua não havendo a intenção de ser a voz da cidade. Como ficaria isso em espanhol? Tá? Seria continúa, tem um acento, né? La intención de no ser la voz de la ciudad. O sigue sin haber la intención, né, de ser la voz de la ciudad. Aí onde que a gente se colocou a negativa, em que lugar vai colocar a negativa, né? Aqui na primeira opção continua a intenção de não ser a voz da cidade, tá? Aqui no meio que está a negativa, enquanto a gente pode botar no início. Sigue sin haber, a negativa, sin haber, né? A intenção de ser a voz da cidade, né? São escolhas que a gente tem que analisar dependendo do que fica mais apropriado, né? Para o sentido que está dando aqui no texto. Então, como exemplo, eu peguei esse continua e vamos supor que uma palavra que a gente está em dúvida seu significado, né? Então, como exemplo, eu peguei essa palavra, assim como depois outro exemplo, eu peguei a outra aqui no final, acontecer, fazer a mesma coisa, né? Então, se a gente tem dúvida, esse continua, né? Que essa palavra continua e como posso traduzir, a gente vai no dicionário. Então, aqui embaixo eu coloquei, né? Dicionário. Isso aqui é uma apresentação para você, preparei para você. Estou usando estrategicamente esse dicionário online da língua portuguesa, porque está disponível para todos e é gratuito. Quem tiver e conhecer outros dicionários pode usar também. E, eventualmente, também eu vou procurar em outros dicionários, outras definições. Se for conceito, por exemplo, tem que ir para o dicionário, a ver se não atende tanto para conceito, né? Dependendo da área, né? Então, a palavra ou o conceito que a gente está trabalhando, né? Se a gente vai no dicionário ou a um dicionário específico daquela área, tá? Então, vamos supor que estamos em dúvida, que esse continua, né? Então, vamos no dicionário. Significado de continua. Continua vem do verbo continuar, então depois a gente vai procurar no verbo continuar, né? Que é o mesmo que, e aí dá os sinônimos. E entre esses vários sinônimos, vários sentidos que se usa continuar, está segue. Ou seja, continua como segue. Continua não havendo, segue não havendo, né? Poderia ser. Tá? Então a gente entende como segue. Significado de continuar. Aí significa prosseguir o que se começou. Por exemplo, né? Continuar uma viagem, continuar com um projeto. Também pode ser tornar mais amplo, maior, prolongar. Né? E aí seria exemplo. Continuar o muro. A fabricação da cerca deve continuar. Outro sentido. Recomeçar após um intervalo, uma interrupção. Exemplo. Continuar um projeto. Depois da chuva, voltaremos ao trabalho. Parou, mas vai continuar. Né? São os exemplos desse terceiro sentido. Tá? E aqui dá o sinônimo de continua, que tinha aqui, se a gente vê, são parecidos com de continuar. Continua é sinônimo de segue, e isso que interessa para a gente, né? Nesse sentido de seguir, né? Ou de persiste, ou de permanece, né? Poderíamos dizer permanece, como está aqui em cima, vamos lá. Em vez de continua não havendo intenção, aí a gente poderia usar permanece, né? Não havendo a intenção, né? Poderia ser sinônimo. Então aí a gente já entendeu como tiramos a dúvida em português, né? E aqui eu dou a referência, né? O dicionário. E vamos agora ao espanhol. É claro que eu poderia, por exemplo, estar apresentando aqui para vocês e abrir com vocês o dicionário. Tem uma tela já separada, preparada. Abrimos o dicionário em português. E depois abrimos outra tela, abrimos o dicionário em espanhol.
Só que isso leva um pouquinho mais de tempo, mas aqui eu optei por já separar para mostrar para vocês, e fui marcando agora, né, para vocês verem o que interessa para a gente, e porque isso aqui estou compartilhando com vocês também, né? Isso, como disse, essa parte aqui eu coloquei no final do texto da crônica que eu envio para vocês toda semana atualizado, né? E aí vou continuar fazendo isso, né, as outras semanas. E aí fica com vocês isso, tá? Como exemplo, tá? Então vamos lá. Então existe verbo continuar em espanhol, né? Vem do latim, continuar, né? E é um verbo transitivo, seguir haciendo lo comenzado. Então, tá? Coerente com o que está em português, né? Durar, permanecer, tá? Ou, né, essa terceira acepção, seguir, estender-se. Né? Então eu marquei seguir, porque nesse sentido que está em português, que parece ser o mais que a gente entende melhor. Então o que é seguir? Do latim vulgar, se querem, essa referência, né, da palavra, no caso aqui do verbo. Né? E tem vários sentidos. No terceiro sentido, né, na terceira acepção, é prosseguir ou continuar em lo empezado. Tá? Então, faz sentido, né, com o que a gente está tendo no nosso texto em português. Então, podemos traduzir continua, do verbo continuar, como continua, do verbo continuar em espanhol, né, que nos dois casos no sentido de seguir. Né? Como é que ficaria então essa primeira parte? Continua não havendo a intenção de ser a voz da cidade, aí a gente pode deixar continua a intenção de não ser a voz da cidade. Né? Podemos continuar com o verbo continuar. Aí, vírgula. Há muitas outras mais qualificadas, muitas outras vozes, né? Há muitas outras mais qualificadas que poderão reivindicar essa condição. O que acontece? Aqui embaixo eu coloquei esta parte que o Google traduziu e, como tinha falado, ele se confundiu com quem é o sujeito. Há muitos mais qualificados que poderiam reclamar esta condição. Claro, si está hablando del cronista, claro, yo soy un cronista que no quiero ser la voz porque hay otros cronistas, masculinos, que hay muchos más qualificados que podrían reclamar esta condição. Mas na verdade não é o cronista, está falando da voz. Né? Então o sujeito, a voz, continua não havendo intenção de ser a voz da cidade. Há muitas outras, ou seja, muitas outras vozes, né? Além da minha, né? Que são mais qualificadas, que poderão reivindicar essa condição. Tá? Então a gente traduz, pode deixar dessa maneira. Há muitas outras mais qualificadas que poderão reclamar esse estatuto. Bem, aí ponto. Em português. Quero ser apenas uma voz na cidade, entre muitas que aqui se fazem ouvir. Uma oração curta, como ficaria isso em espanhol? Quero ser solo una voz en la ciudad entre muchas que se escuchan aquí. ¿Ah? Ou, outra opção, né, em espanhol. Solo quiero ser una voz entre muchas voces, entre parênteses porque não precisa repetir, né? Entre muchas voces de la ciudad que se escuchan aquí. Só para explicar para vocês que creio que fica claro, em português também está claro que está se referindo a voz, não precisa ficar repetindo. Em espanhol, se evita ao máximo repetir. Então, ficaria solo quiero ser una voz entre muchas de la ciudad que se escuchan aquí. Então, essa é a mais interessante, a primeira opção. Né? Em português, né? Como assinalou Drummond, toda cidade tem sua voz. Ou melhor, vou parar por aqui estrategicamente para explicar para você, né, por parte. Como señaló Drummond, cada ciudad tiene su voz, ou toda ciudad tiene su voz, ¿ya?
o mejor dicho, né? O que seria aqui o melhor. Poderíamos traduzir o mejor dicho, né? E aí continua, o melhor, ou seja, vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Tem inúmeras vozes, está sendo mais preciso, né? E aqui toda cidade tem a sua voz, ou melhor, tem inúmeras vozes numa aparente confusão de timbres e barulhos. Tem inúmeras vozes. O que acontece? Em espanhol também existe o verbo ter, né? Tener. E poderíamos colocar tiene inúmeras voces, ¿eh? Aquí, tiene inúmeras voces en una aparente confusión de timbres y ruidos, ¿eh? Barulhos, ruidos, ¿eh? Mas no se usa. En este sentido no se usa. En español es preferible utilizar o verbo haver, ¿eh? Así como en portugués también a gente utiliza o a no sentido de haber, de existir, ¿eh? En español se usa aquí en vez de verbo tener, o verbo haver. Então, há inumerables voces en una aparente confusión de timbres y ruidos. E aí continua, né? Que resultan numa sinfonia urbana, só essa parte, né? Que resultan en una sinfonía urbana, ou poderia ser que dan como resultado uma sinfonia urbana. Está dizendo a mesma coisa, que resulta ou que dá como resultado, né? É a mesma ideia, né? Uma sinfonia urbana, tá? Aí tem essas duas opções, né? Então, que resulta numa sinfonia urbana a nos contar causos e coisas sobre lugares. Então, que resultan de uma sinfonia urbana que nos cuenta la sinfonía historias y cosas de lugares, ¿no? O que nos cuenta historias y cosas sobre lugares, ¿no? Teria essas duas opções. E continua, porque estou cortando aqui, mas é tudo uma oração só, né? Começa aqui como assinalou Drummond, né? E a nos contar causos e coisas sobre lugares, nos transportando para os aconteceres humanos. E aí a gente vem aqui transportando-nos a los acontecimientos humanos, né? Ou então, e nos transportam a los acontecimientos humanos. Aí estão essas possibilidades, esse detalhe, né? Porque aqui não está a conjunção, né? Mas como seria, como em forma de conclusão, poderíamos colocar a y, né? Y, né? No espanhol, mas aí pode ser. Mas então, ou usamos com y nos transportan a acontecimientos humanos, o transportándonos a los acontecimientos humanos. Vamos a supor que traducción por acontecimientos, ¿no? Ese aconteceres que ele utiliza depois, também esse acontecer mais na frente, né? Então vamos ver se, o que é acontecer? Estou na dúvida o que é acontecer, né? Então, mais uma vez, vou no dicionário e vou entrar em português primeiro e depois em espanhol. Então vamos lá. Significado de aconteceres, né? Acontecer vem do verbo acontecer, né? O mesmo que, e aí qual seria assim, um sinônimo, né? Correres, ocorreres, sobrevieres, sobrevireis, sucederes, está mais nesse sentido de sucederes, e aí a outra, né? Então vem do verbo acontecer. Acontecer vem do verbo acontecer. O que significa acontecer? Significa ocorrer, ser ou tornar real, já? Ser ou tornar real, num tempo e num espaço. Realizar, né? Um acontecimento que se torna real. Não existe um acontecimento que não seja irreal, né? Então, não é acontecimento, não acontece, né? Acontecer se torna real, tá? Não é real, né? E pode ser casualmente, com efeito de uma ação, né? Nesse sentido. Então aqui, dando como exemplo, né? Dar-se uma situação
o imprevisível, e aí dá o exemplo, vai vivendo desse jeito e nem imagina o que vai te acontecer. Interessante aqui no sentido figurado, porque em literatura, né, muitas vezes o autor, né, trabalha com esse sentido figurado. Outras, ele inventa um novo sentido figurado, né? Então tem que estar atento. Em literatura isso é frequente, né? Então, acontecer no sentido figurado, chamar a atenção, ou ser algo de atenção alheia, né? Inspirar admiração ou ter sucesso, né? Ele vivia querendo acontecer, mas não conseguia. Queria ser famoso e não conseguia, né? Queria chamar a atenção e não conseguia, tem nesse sentido, né? Bom, sinônimo de aconteceres, já, né? Aconteceres é sinônimo de intercorreres, ocorreres, sobreviveres, né? Aí está os sinônimos. Bueno, esse é o português, que está lá no dicionário esse que eu estou tomando como base. Dicionário online da língua portuguesa. Sempre há outro, se vocês tiverem outro, tá ótimo. Vocês trabalham com o que tem, o que está disponível, o que você considera melhor. Em espanhol, eu tenho esse dicionário da RAI, que acredito eu que hoje em dia seja o mais completo, né? E que está na internet grátis, né? Então, acontecimento. O que seria acontecimento? Vem do verbo acontecer no primeiro sentido. Tem mais de um sentido. É no primeiro sentido. Tá? Então, esse no primeiro sentido do verbo acontecer, hecho ou sucesso, especialmente quando se reviste certa importância. Né? Isso que queria acontecer lá em português também, né? Que é importante que aparecer e não conseguia, né? Nesse sentido figurado, aqui em espanhol também tem, né? Essa questão de ter ou querer pretender uma importância, né? Vamos lá então, o que acontecer na primeira acepção? De acontecer, tá? Só se usa no infinitivo, tá? E na terceira pessoa aí tá a questão do uso, tá? E o que seria? De suceder, de hacer-se realidade. Ou seja, está coerente com o que a gente tinha lido em português lá em cima, né? Lembra? Está aqui em cima. Ser ou se tornar real num tempo ou espaço, né? Em espanhol também é nesse sentido, né? Então, acontecer, suceder, hacer-se a realidade. Aqui dizia que acontecer vem de acontecer. Ah, professor, acontecer, o que significa isso? Ah, vem do latim também, mas está em desuso. Tá, por isso que eu nunca tinha visto, não sabia, está em desuso. Já se usou, né? Permanece no dicionário, porque às vezes, claro, a gente vai consultar, vai ler vamos supor, uma obra do século XIX e aparece um vocabulário que hoje em dia já não se usa mais, né? Mas naquele tempo se usava e tem obras famosas, né? Que todo mundo lê, então tem que, apesar que a palavra não se usa mais no coloquial, né? Mas já está em obras que continuam sendo lidas, né? Então aí eu vou ter também o seu significado no dicionário, porque a pessoa vai ir a procurar lá. Então, esse acontecer é de acontecer na primeira acepção. Então, tá tranquilo aqui em cima, que a gente colocou e transportándonos a los acontecimientos humanos. Bem, então, uma vez que traduzimos parte por parte para ver os detalhes, para procurar o significado no dicionário, voltamos aqui a nossa proposta aqui de 3 colunas, né? A primeira que já lemos, né? Que é o texto de partida, que chamamos, que é o texto em português. No meio, o texto traduzido pelo Google, né? E aqui a nossa proposta. Aí, o que eu fiz? Desse que fui traduzindo parte por parte, escolhi o que das opções que eu tinha, né? Que eu percebi qual era a mais apropriada e coloquei aqui. E aí vem
que a gente tem que ler como ficou o texto todo, né, esse pedaço todo, para ver se está coerente, né, se tem coerência, se tem coesão, se está, né, se está a concordância, né, concordância de gênero, de número, né, todos esses detalhes, porque uma coisa é traduzir, assim, a vezes palavra, vamos ver se essa palavra funciona, assim, mas como é que vamos utilizar essa palavra, como é que vai estar isso no contexto, não, e traduzir uma oração, e a seguinte, está relacionada, está no mesmo parágrafo, né, então temos que ler o parágrafo todo, assim como depois que a gente terminar de traduzir a crônica toda, vamos ler a tradução toda, procurando verificar isso, né, de que tenha uma tradução apropriada que a gente consiga ler e entender, que, principalmente que o nosso leitor, né, consiga entender, né, porque o tradutor sempre traduz para alguém, né, a não ser que queira, a ver se faço jogos, né, estou treinando, procurando material, né, para uma aula de tradução, para fazer um comentário, né. Aí eu traduzo só para ver, porque estou procurando, porque estou pesquisando, né, como que se usa, né, e então aí às vezes é um jogo, mas a maioria das vezes, sem dúvida, você está traduzindo para alguém ler, né, nessa nova língua, né, nessa língua de chegada, o texto que está numa primeira língua, né, na língua de partida, tá? Então tem que a gente é a comunicação, né, a língua para isso, né? É para a gente se comunicar. A língua é uma tecnologia de comunicação e serve para a gente se comunicar, né? Inventar uma língua que só eu que conheço e ninguém mais conhece não faz sentido, né? Não vou me comunicar com ninguém, né? Então temos que sempre estar preocupado que se estou falando para alguém, com alguém, e quero que esse alguém me entenda. Principalmente se eu sou professor, né? Se eu sou professor, estou em sala de aula, né? Eu quero que você me entenda, né? Vou ficar falando de um jeito que você não me entende, não. Tem que estar claro e distinto, como disse o filósofo. Bem, vamos ler aqui, só em espanhol, todo o parágrafo, para verificar se está coerente, se está organizado, né? Se tem... dá para entender, né? E da melhor maneira possível, né? Então, enfim, minhas escolhas, coloquei o texto, fica assim. Continúa, vou marcando aqui do lado, tá? Continúa la intención de no ser la voz de la ciudad. Hay muchas otras, más calificadas, que podrán reclamar esta condición. Solo quiero ser una voz entre muchas de la ciudad que se escuchan aquí. Como señaló Drummond, cada ciudad tiene su voz. O mejor dicho, hay innumerables voces en una aparente confusión de timbres y ruidos que dan como resultado una sinfonía urbana que nos cuenta historias y cosas sobre lugares y nos transportan a los acontecimientos humanos. Bueno, fica aqui então a proposta, e essa aqui é uma, por isso que eu chamo de proposta de tradução desse parágrafo. Tá bem? Então na próxima semana a gente continua. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.